Acho que você, como fez inúmeras Nossa. operações, sabe que enquanto não assina e não cai o dinheiro, o negócio não está concluído, certo? Normalmente, e a nossa primeira experiência, a minha primeira experiência com isso foi péssima, porque você começa a se encantar pelo investidor, você começa a fazer todo o trabalho de conhecer, você abre a companhia, você faz diligência, você contrata advogado, você elabora contrato. E na primeira experiência você tá, né, naquela ansiedade para que tudo aconteça e 3 dias antes da data de assinar, o investidor fala, cara, vocês são muito júniors, não vou investir em vocês. Acredita? Misery and agony. É, exato. Então, marcou, porque o desdobramento disso é péssimo, né? Não, ainda mais esse tipo de feedback, mas pelo menos eles foram honestos, sinceros, porque eu já, muitas vezes eles falam, então, porque, sabe, o Lula e o Bolsonaro, e aí então a gente resolveu não investir mais, entendeu? Muito bom. Né? Cara, isso é o que mais acontece. Aí você tem aí tem o meu cliente, né, todo chateado porque o Lula e o Bolsonaro atrapalharam o deal, e aí eu chego e falo, cara, você realmente acreditou que foi a culpa é do Lula e do Bolsonaro? Então, a coisa mais difícil desse mercado de investidor é você ter um feedback transparente e honesto dos investidores, entendeu? Cara, é muito difícil. E por mais que seja difícil ouvir isso, e às vezes pode nem ser verdade, Mas é melhor do que uma história, mas te dá um direcionamento. sim. Então, de repente, você não era júnior, mas foi a impressão que você deixou com eles. Então, você consegue trazer atenção para isso, trazer intencionalidade e corrigir. Então, essa parte é muito difícil. Essa parte é muito difícil. E eu vejo também a mesma coisa em contratação, né? Que o processo não é muito diferente. Aí o sujeito fala, poxa, não me contrataram por causa disso, disso, disso. Aí você vê lá 3 razões tolas, e aí você fala, Não é isso, né? não é isso, né? Não, não pode ser isso. Ninguém vai te deixar de contratar por causa disso, disso, disso. Então, duas coisas podem ter acontecido. Eles encontraram um candidato melhor que você. Ou eles não gostaram de alguma coisa de você e eles falaram o que é mais fácil de falar, o mais fácil de você ouvir Para resolver a situação. para resolver a situação. Então, na verdade, isso é uma coisa que me frustra muito, quando as pessoas falam o que é mais cômodo falar. E elas se isentam de falar algo, dar um feedback mais duro, mas e que não é legal ouvir um feedback mais duro, mas que depois tem alguma utilidade, ele te ajuda a ser melhor no próximo processo. Mas faz parte da nossa cultura, né? Assim, a cultura latino-americana, ela tem isso de não ser direta, não ser transparente, transparente no sentido de mais clareza de comunicação e às vezes cria incentivos inadequados, né? É isso. E eu falo isso em aula. É a cultura latina. É como a gente foi criado, é o que a gente vive. Eu falo que na cultura latina a gente valoriza muito o problema, porque a gente gosta de drama. Então eu vou falar do problema, e aí eu vou exaltar o problema, e aí o problema vai ficar enorme, e aí você vai ser o salvador da pátria, porque você vai resolver o problema. E aí eu faço o contraponto, o mundo dos negócios não é cultura latina. Tem uma outra cultura que é muito mais eficiente no mundo dos negócios, que é a cultura anglo-saxã. E a cultura anglo-saxã, ela ressalta a solução, não o problema. Então, na primeira conversa, ele fala: eu vou fazer isso. Então, você já sabe por que ele está falando com você já sabe por que ele veio, você já sabe o que esperar da reunião, e aí você tem uma discussão mais pragmática sobre aquele assunto, porque você talvez concorde com a minha solução, talvez você não concorde com a minha solução. E já está definido do começo da conversa. E aí a gente tem uma conversa produtiva. Em vez da cultura latina, de eu ficar discutindo do problema, você concorda com o problema, a gente valoriza o problema, você concorda com o problema, e aí fica pouco tempo
para discutir a solução e ter um resultado mais útil, mais proativo, entendeu? Você sabe que eu tenho uma correlação desse tema com um outro aspecto organizacional que é a avaliação de desempenho e que, na minha visão, existe uma diferença entre o impacto do seu resultado, do quando você gera, versus o esforço. Ok. E aqui eu entendo que tem uma correlação da cultura porque todo mundo gosta de exaltar o esforço, né? De o quanto eu me dediquei, o quanto eu fiz, né? O que eu sofri, o que eu passei, o quanto eu me envolvi, mas não necessariamente você chegou num resultado esperado. Sendo que a companhia ela precisa do resultado, né? Eu acho que esse outro contexto ele pode ou não fazer parte dessa equação, mas o resultado é o que importa. E dentro desse processo, quando isso foi implementado na companhia, foi relativamente polêmico, porque as pessoas demoraram a entender que você busca o resultado, a companhia precisa do resultado, e você está sendo medido e será reconhecido pelo resultado, não necessariamente pelo esforço. E aí você tem pessoas com mais habilidades e menos habilidades, né, que às vezes têm mais ou menos esforço para chegar no mesmo resultado. E aí elas se comparam, sendo que é que se esforçou mais, mas chegou no mesmo resultado, ela acha que ela merece um reconhecimento maior, ou ser reconhecida de uma forma diferente, e isso não necessariamente é uma verdade, né? Eu adorei. Vou incorporar no meu discurso, porque essa segunda parte, ó, direito autoral do Paulinho, tá bom? Já está aqui gravado, atestado na pedra. Isso também tem a ver com a cultura latina e anglo-saxã. Super. Cara, muito legal. Então, ó, para resumir, cultura latina, ressaltar o tamanho do problema e o esforço. Então drama. Não à toa, as melhores novelas saem da América Latina, Não né? é? Cultura anglo-saxã, boring. Ela vai fazer o quê? Ela vai ressaltar a solução e o resultado. Paulinho, adorei, cara. Você sabia que nesse livro, De Cabeça no Mercado Financeiro, os 6 passos para se tornar um banker, tem tudo que você precisa saber sobre carreira no mercado financeiro? Aqui eu falo sobre as principais carreiras, como é que elas são diferentes. Eu trago um capítulo que ficou sensacional com os diários, o diário de um banker, o diário de um analista de research, o diário de um banker de sales. Para você conhecer o que será que faz sentido para você. Vale a pena você consultar.